Boa tarde a todos. Hoje a nossa conversa vai ser bem rápida, vai ser sobre ADI 5766. O que é ADI 5766, doutor? ADI 5766, primeiramente, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5766 foi julgada ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, que previa que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita, caso não vencesse a ação, teria que pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária. E o que isso significa, doutor? Vou explicar para vocês. Primeiramente, é muito comum, na verdade, que muitas pessoas comuns, né, quem é leigo, não é da área jurídica, pensar que o único honorário que você paga ao seu advogado é um honorário contratual, aquele que você ajustou no contrato com o seu advogado. Geralmente na seara trabalhista costumamos fixar um percentual, 20%, 30% sobre o valor do proveito econômico que o cliente vai obter ali na demanda. Às vezes com a cobrança de algum valor antecipado ou não. Porém, esse não é o único honorário que o advogado tem por direito. O advogado também tem por direito um honorário de sucumbência. O que é o honorário de sucumbência? A parte vencedora da ação tem direito de receber da parte que perdeu uma remuneração ao seu advogado. Essa remuneração é paga diretamente ao advogado da parte vencedora. Então, é um valor que geralmente é arbitrado pelo juízo, geralmente uma porcentagem. Na Justiça do Trabalho costuma ser entre 5% a 15% do valor do proveito econômico, né, ali arbitrado. E diante disso, o advogado ele acaba por receber o honorário contratual, que é aquele previsto no contrato que ele recebeu com o cliente, e o honorário de sucumbência, que é aquele que ele vai receber da parte contrária. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. O honorário ele é uma verba de natureza alimentar, seja contratual, seja de sucumbência. Ele possui natureza alimentar, ou seja, o advogado, ao exigir o pagamento de honorários perante a justiça, ele consegue utilizar do mecanismo judicial aplicável às pensões alimentícias parcialmente, não totalmente. Mas, por exemplo, consegue, através de uma execução sobre o rito da penhora, pedir o bloqueio da conta salário da pessoa que está devendo honorário para ele, por exemplo, que não é possível nas outros tipos de execuções, somente nas execuções de natureza alimentar. Nas ações que são contra o órgão público, ele consegue pedir os seus honorários através de RPV, que é requisição de pequeno valor, com prioridade, por conta de ser uma verba de natureza alimentar. Se o valor do honorário for muito alto, que não deu o pagamento através de RPV, ele consegue estar pedindo que o seu precatório tenha prioridade de tramitação e, inclusive, ele pode eventualmente resgatar parte desse valor através de RPV. Mas aí vem uma outra discussão que não vou apresentar no vídeo agora. O foco do vídeo é ADI 5766. E o que a ADI 5766 fez? Antes de 2017, a Justiça do Trabalho do Empregador era muito tranquila. Tanto é que, na época que eu estudei, inclusive, se falava que não existia sucumbência na Justiça do Trabalho. Com a reforma do trabalho que ocorreu no governo do ex-presidente Michel Temer, lá por volta de 2017, foi instituída a sucumbência na Justiça do Trabalho e a justiça gratuita na Justiça do Trabalho, diferente do que acontecia em todos os outros ramos do direito, previa que, mesmo sendo a parte perdedora beneficiária das benesses da justiça gratuita, teria que pagar honorário de sucumbência à parte contrária. E essa foi a realidade até o ano 2022, quando essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal e, por óbvio,
O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso era inconstitucional, pois violava o que estava previsto na nossa Magna Carta no que diz respeito ao acesso à justiça, né? Pois bem, a decisão do Supremo, reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, ela possui efeito ex tunc. O que é o efeito ex tunc? Ex tunc nada mais é do que retroage. Quando falamos em controle de constitucionalidade, no direito brasileiro nós temos o controle concentrado e o controle difuso. O controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz, desde o juiz de comarca até o Supremo Tribunal Federal. E no controle difuso, a inconstitucionalidade reconhecida, primeiro, ela só é para aquele caso em específico e ela não tem efeito retroativo, a não ser que o interesse relacionado àquela ação ali determine ali algum tipo de retroatividade, mas isso é uma circunstância excepcional. Em se tratando de controle concentrado, ADI, a regra é a retroatividade, ex tunc. Por quê? Porque entende-se que aquele ato inconstitucional, que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, esse ato em específico, ele nunca foi válido, porque isso aqui vem da pirâmide de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um grande jurista da seara do direito constitucional austríaco que faleceu nos Estados Unidos da América. Ele tinha uma pirâmide na qual essa pirâmide dizia que todo ato jurídico tinha que buscar sua fundamentação na Constituição. E acima da Constituição havia uma norma geral hipotética que dizia: obedeça à Constituição. Então, em se tratando como o nosso ordenamento jurídico, ele tem essa conjuntura, todo ato que vem abaixo da Constituição, seja uma lei, seja as constituições estaduais, sejam decretos, portarias, enfim, nenhum deles podem ser contrários à Constituição Federal. Então, a partir do momento que um ato ele existe contrário à Constituição Federal, o que a gente entende? Que esse ato é nulo, e se ele é nulo, ele jamais deveria ter existido. Então, essa é a regra do controle constitucional no Brasil. Tem exceções? Claro que sim. Houveram casos que a inconstitucionalidade ela foi reconhecida só ex nunc, ou seja, daqui para frente, porque os efeitos que a norma já havia produzido daqui para trás poderia lesar o interesse coletivo. Então, de certa forma, o prejuízo do interesse coletivo seria muito maior anulando a norma desde o início do que anulando ela a partir desse ponto. E foi o que aconteceu com a DI 5766. Ela teve retroatividade. Ou seja, agora várias e várias ações têm sido impetradas, ações rescisórias com o intuito de suspender o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados a beneficiários da justiça gratuita antes da DI. Inclusive o TRT 15, que é aqui do interior de São Paulo, já reconheceu a possibilidade disso. E também até para tentar reaver valores pagos. E aqui a gente pode se esbarrar em algumas questões mais polêmicas. Como eu disse, os honorários possuem natureza alimentar, que poderão ser levadas ao Supremo para uma eventual futura rediscussão acerca dos honorários de sucumbência pagos entre 2017 a 2022. O debate ainda é muito intenso, é muito constante, mas eu quero que você saiba que hoje, você trabalhador, que recebe uma renda aí de aproximadamente R$ 2.600, que é mais ou menos 40% do valor do teto da Previdência Social hoje.
você tem direito à justiça gratuita e se você perder a sua ação, a sua demanda, você não está mais obrigado a pagar o honorário de sucumbência à parte contrária. Outros trabalhadores que tenham rendas maiores, esses sim, esses têm que pagar o honorário de sucumbência, até porque não tem direito à justiça gratuita de acordo com a redação vigente da CLT. E até um detalhe interessante, a CLT é a única norma hoje do nosso ordenamento jurídico que estabelece parâmetros objetivos para a fixação do benefício à justiça gratuita. No direito civil e outras áreas do direito isso não acontece. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se pode fixar parâmetros objetivos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porque teria que ser analisado caso a caso. Porém, em decisão recente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já aplicou esse dispositivo da CLT para o âmbito do direito civil, sobre a tese da unicidade do direito. Ou seja, a norma que é válida para o ramo do direito, ela também pode ser aplicada para os demais, porque o direito é uno. O direito é uno. E, de fato, ele é uno, porque todo direito busca a fundamentação da Constituição Federal. Mas isso, com certeza, vai ser um espaço para futuros debates, que, por certo, não irão se resolver esse ano, nem ano que vem, mas quem sabe daqui a alguns anos, ou até mesmo décadas. Pessoal, boa noite a todos e até mais.